Olá, bom dia! Começa agora o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Espero que de fato o seu dia seja um dia com muita felicidade, com muitas realizações, com tudo aquilo que você acredita que é melhor para você, para a sua família, para a sua comunidade, para a sua paróquia e, por que não dizer, para a sua diocese. Para todos aqueles que de uma maneira ou de outra sempre têm como referência na sua vida comum a presença tão edificante de Deus e que nos dá aquela força que a gente sempre precisa para a gente continuar com muita determinação, com muita coragem, com muita paciência, com muita tolerância também o nosso dia. Então, por isso que você é muitíssimo bem-vindo, bem-vinda aqui no programa Você Pode Ser Feliz, porque assim a gente juntos podemos elevar os nossos pedidos, elevar o nosso coração, melhor dizendo, até Deus, apresentando Ele os nossos pedidos e as nossas ações de graças. Eu sei que você começou muito bem o seu dia aqui na Rede Século XXI, com a Santa Missa, com o programa Bom Dia Sócio, e agora a gente quer dar continuidade a tudo isso, para levar até você uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, aquilo que a gente sabe que aí no teu coração, ó, tem um espaço bem reservado aí para tudo aquilo que a gente vai dizer, tá bom? Por isso que hoje nós pensamos um tema muito legal para você, um tema muito bom. Gostei muito quando a gente pensou assim, nós temos relacionamentos com as pessoas e esses relacionamentos, claro, eles precisam ser saudáveis, não é? Quando nós temos um relacionamento saudável, as coisas funcionam de uma maneira melhor para a gente, não é? A gente acaba conhecendo um pouco mais a pessoa, a gente consegue entender até mesmo quando aquela pessoa não está bem, quando algumas coisas estão assim meio fora de ordem e ali pelo relacionamento a gente acaba ajudando aquela pessoa e também sendo ajudado por ela, não é assim? Mas às vezes as coisas não funcionam como a gente gostaria, não é? Aí as coisas começam a desgringolar, porque às vezes aquele relacionamento que era tão bom passa a não ser tão bom. Porque aquela pessoa de alguma maneira ou te ofendeu ou você ofendeu aquela pessoa. Por isso a gente começa a se prevenir, principalmente quando aquelas pessoas fazem alguma coisa que a gente não goste e nos decepciona. Por isso a gente hoje está pensando assim, como é que a gente pode lidar com aquelas pessoas que nos fazem mal? Como é que você aí de casa, você que está sintonizado no programa Você Pode Ser Feliz, como é que você lida, por exemplo, quando alguém te faz alguma coisa que você não gosta? Você fica feliz com isso? Como é que funciona isso? Você consegue ser aquela pessoa mais serena, que consegue deixar passar aquelas situações ruins? Você vai conversar com aquela pessoa? Como é que você lida com tudo isso? Por isso a gente quer levar essa reflexão até você. Vamos pensar ao longo dessa manhã de quarta-feira, como é que a gente lida com aquelas pessoas que nos fazem mal? Será que tem uma receita para isso? Será que a gente consegue, de fato, colocar ali no coração aquela pessoa que você viu que ela pisou na bola com você, mas você tem que, pela sua, uma pessoa mais zen, uma pessoa um pouco mais tranquila, deixar isso passar? Como é que funciona isso? Será que a gente consegue? O que a gente aprende a partir, por exemplo, da Palavra de Deus? A Palavra de Deus sendo vista, lida, observada, estudada, pesquisada, o que ela nos diz sobre essas coisas? Será que a gente consegue, a partir da palavra, viver aquilo que Jesus disse assim, olha, vamos perdoar as pessoas como de fato elas precisam do nosso perdão? Vamos usar aquela misericórdia que Deus dá a cada um de nós? Será que a gente consegue fazer isso? Será que o Evangelho consegue nos inspirar e a gente consegue viver a partir dele? Por isso hoje, nessa manhã de quarta-feira, eu gostaria da sua participação aqui com a gente. Primeiro, se você quiser falar um pouco sobre a temática de hoje, dar a sua sugestão, fazer alguma pergunta, porque nós vamos ter duas pessoas aqui muito especiais, o Padre Lício e também a Estela Moraes, uma psicóloga que vai nos ajudar aqui também, junto com o Padre Lício, a conversar sobre essa questão dos sentimentos, dos desejos, do perdão, de tudo aquilo que vai nos ajudar. Talvez até uma receitinha, quem sabe, para a gente lidar bem com essas pessoas que nos fazem algum mal. E por isso, eu, claro, quero a sua participação, seja para fazer uma pergunta, dar alguma sugestão, tirar alguma dúvida que você sempre teve ou também colocar o seu pedido de oração. Gostaria muito de trazer aqui a sua intenção toda especial. Próximo bloco, por exemplo, a gente sempre reza, sempre traz uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, lemos o Salmo do dia e no segundo bloco a gente faz aquele momento tão especial que eu gosto muitíssimo de rezar junto com você e trazer a sua intenção aqui. Então, olha, você tem um tempo aí razoável para ligar para a gente. 0 Operadora 19 3871 9620. Diga qual é o seu pedido de oração. Qual é a intenção que você tem?
O que é que você traz aí no seu coração que você gostaria de hoje apresentar para a gente rezar junto? Também você pode participar pelo nosso Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. E ali pelo Facebook também você pode colocar as suas intenções, colocar os seus pedidos, apresentar de fato diante de Deus e a gente leva esses pedidos. O que é que você gostaria de rezar? Tem alguém, por exemplo, aí na sua família que está doente? Tem algum vizinho, tem algum amigo, alguém que você conheça que é muito caro para você e que está passando por um momento de dificuldade? Coloque o nome dessa pessoa. A gente precisa muito aprender a rezar pelos outros. Eu sei que você reza, lógico, mas a gente precisa muito aprender a rezar pelas pessoas. Então, tem alguém que você conheça que precisa da sua oração? Alguém que você diz assim, essa pessoa não é muito de igreja, mas ela está passando por um momento difícil e eu gostaria de rezar por ela. Até mesmo por aquelas pessoas que não acreditam muito em oração, né? Tem aquelas pessoas que dizem, eu não preciso rezar porque Deus já está comigo. E se Deus já está comigo, eu não preciso de ficar falando para Ele o que eu preciso. Mesmo assim, traga o nome dessas pessoas. Então você vai ligar para cá, 0 operadora 19 3871 9620. Fico aguardando aqui a sua participação, porque assim a gente reza junto e leva diante de Deus tudo aquilo que é importante para nós. Lembrando que no momento de oração, no próximo bloco, eu vou fazer aquela oração. Sabe que toda quarta-feira a gente tem feito aqui aquela oração de cura e libertação que a irmã Luísa fez e por inspiração, aquilo toca de fato o nosso coração e a nossa vida. Então nós vamos fazer essa oração. Tem algum pedido especial em relação a isso? Alguma libertação de algum vício, de algum mal, de alguma coisa que você perceba que precisa de oração? Então liga para cá, a gente fica aguardando, tá bom? 0 operadora 19 3871 9620. Quanto mais você faz a sua participação, mais de fato a gente apresenta as suas intenções aqui, tá bom? Temática de hoje, legal, pensar sobre o mal que as pessoas nos fazem e que às vezes nos tiram do sério, não é? Eu comecei a dizer, e só para a gente introduzir a temática de hoje, comecei a dizer que às vezes nós temos aquela pessoa que nós gostamos muito, que nós amamos, não é? E também você, né? A gente é amado por outras pessoas também, somos amados, não é? Por outros. Acontece que no decorrer, no andar de toda essa carruagem, a pessoa nos decepciona de alguma maneira e faz um mal para nós. Seja por uma fofoca que ela tenha dito, por uma notícia falsa que ela tenha inventado a seu respeito ou a nosso respeito. E essas pessoas acabam nos fazendo algum tipo de mal por causa disso. A questão é, como é que a gente lida com isso, não é? Quando a gente busca lá nos evangelhos, a gente vai ver que Jesus, ele nos ensina a perdoar isso. E aí é um grande problema. Eu não sei o que você pensa, você que está em casa aí, ou no trabalho, né? Ou no ônibus, não sei onde, com o smartphone acompanhando a programação. Eu não sei o que você faria sobre isso, a partir daquilo que Jesus disse. Você teria coragem de perdoar essa pessoa que te fez algum mal? Como é que isso funciona, não é? E aí a gente olha o Evangelho e a gente percebe que é justamente isso que Jesus faz. Tanto que sabe aquele diálogo com Jesus, não sei se você está lembrado disso, quando Jesus com Pedro, quando ele pergunta quantas vezes a gente tem que perdoar. E Jesus diz lá, olha, 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente sempre, para sempre você tem que perdoar. E aí a gente traz aquela reflexão para o nosso lado humano. Qual é a reflexão que a gente traz para o nosso lado humano? A gente diz assim, eu não sou Deus para perdoar assim. Mas acontece que Jesus pede isso não querendo que você seja Deus. Jesus pede isso de você, de mim, obviamente, também. Eu acho que mais de mim como padre, mais de nós como padres, que a gente faça isso como ser humano mesmo, não como Deus, não como deuses, que perdoam com toda compaixão e misericórdia. Mas a gente precisa estar atento a essa reflexão que nós fazemos, porque a gente sempre vai inventar uma desculpa para isso. E eu aqui não estou dizendo que é fácil, não é não. Eu tenho dificuldade de perdoar, como toda pessoa que pense um pouquinho, ela tem dificuldade. Acontece que esse processo de fazer o perdão acontecer, que para mim é fundamental. Eu, por exemplo, já tive uma dificuldade muito grande com algumas pessoas, no sentido de perdão mesmo. E demorei um tempinho para perdoar, consegui, obviamente, mas demorou. Por quê? Foi um processo difícil, não é? É tão ruim quando você vê que as pessoas falam algumas inverdades sobre você, não é? Tão difícil isso. Não sei se você aí passa por essa situação, já passou por isso, pode até ligar para cá dizendo, olha padre, eu tenho esse testemunho. Pelo Facebook você pode ir lá digitar tudo direitinho, a gente lê aqui e compartilha com as pessoas.
mas às vezes a gente passa por isso, né? De pessoas que fazem algumas coisas que machucam tanto. E você tem que lidar com isso. Ah, eu tenho que ir lá apagar esse fogo daquilo que disseram para mim. Não. Se você não deve, você não tem que temer. E aí que a gente ouve o Evangelho. É importante a gente se assegurar de que Deus está conosco. Comece a segurar na mão de Deus e deixar que as coisas vão indo, porque Ele tem um caminho muito especial para isso. Por mais que as outras pessoas queiram te colocar no fogo ou trazer algumas coisas ruins para você, acredite na força e no poder de Deus. Sempre isso. Com isso você vai ter um pouco mais de serenidade para lidar com essas coisas. E é por isso que a gente vai conversar hoje. Por isso, né, pelo fato de às vezes não saber trabalhar com isso, que nós queremos, a partir de agora, nesse programa Você Pode Ser Feliz, trazer de maneira toda especial as suas intenções, os seus pedidos e as suas sugestões e levar até você essa reflexão. Os nossos especialistas, digamos, daqui a pouco vão estar aqui conosco, justamente para nos ajudar a entender isso. Como é que a gente junta essas coisas, não é? Aquilo que é humano, aquilo que é sentimento, emoção e aquilo que é de Deus. Como é que a gente faz isso? Então nós teremos um padre e uma psicóloga que vão nos ajudar de maneira muito bonita a enfrentar isso. Então por isso eu te pergunto, tem alguém que te fez algum mal? Como é que você lidou com isso? Você também já fez algum mal para alguém e não soube como resolver isso entre você e outra pessoa? Então eu espero a sua participação aqui com a gente, tá bom? Mas lembrando que no próximo bloco nós temos oração. Um bloco todinho, meditando e rezando com você. Olha, o nosso intervalo, você sabe, é rapidíssimo. Daqui a pouco a gente já volta e eu espero sempre a sua participação. 0 Operadora 19 3871 9620. Eu volto daqui a pouquinho. Até lá.